Imagina o seguinte, você tá indo pra uma festa, você passou um tempão se arrumando, tava lá todo se produzindo, achando que tava com um look excelente, e aí você foi, chegou na porta da entrada da festa, e o segurança simplesmente te barra e reclama da sua roupa e fala que não vai te deixar entrar até você arrumar o seu look. Isso foi o que aconteceu comigo uns anos atrás, porque eu tava muito mal vestido pra entrar na festa. Esse vídeo, na verdade, ele não vai ter muito roteiro, vai ser mais uma conversa que eu queria ter sobre a minha jornada de estilo, como que eu fui me encontrando cada vez mais no meu estilo, como eu fui percebendo roupas que faziam mais sentido pro meu estilo, como que eu fui desenvolvendo esse meu estilo ao longo desses anos. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de me apresentar, eu sou Zara May, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui vai ser um espaço para a gente conversar sobre moda, notícias de moda, trago às vezes análise de looks, comportamento, tendência. A gente conversa também, traz ali algumas discussões, alguns relatos. Então é um espaço aqui para a gente acabar falando sobre moda. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Bom, então como que começou essa questão, a minha relação com moda, né, na realidade? Desde sempre, desde quando eu era criança, mais ou menos, eu sempre me interessei muito por moda, sempre achei fascinante esse universo da moda, a ideia de as pessoas usarem roupas bonitas e se sentirem às vezes glamourosas, assim. Eu sempre fui muito fascinado por isso, mas nunca foi uma coisa que eu cheguei a colocar muito em prática. Na verdade, esse vídeo ele pode ser até meio pessoal demais, só que eu gostaria de contar essa história porque, de repente, se tiver pelo menos uma pessoa que se identifique ou se conecte de alguma forma, ou se essa história ajudar pelo menos uma pessoa de alguma maneira, já conta. Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Mas, basicamente, eu sempre tive esse interesse, né, por moda, mas eu nunca coloquei em prática. Nunca foi uma coisa que eu trazia isso pro meu estilo. Era uma questão só de apreciar mesmo looks ali e eu não entrava a fundo, sabe? E quando eu tava ali no meu ensino fundamental, eu não era uma pessoa muito popular, eu não tinha muitos amigos na escola e eu não me importava pra essa questão de eu me vestir assim bem, eu não queria muito aparecer na realidade, eu não queria usar roupas muito diferentes, porque eu não queria me destacar ali, eu queria ficar ali o mais invisível possível pra ninguém notar, pra ninguém me perceber ali. E aí quando começou o ensino médio, eu comecei a querer me expressar um pouco melhor e não me julguem por isso, mas eu comecei ali no segundo ano mais ou menos do ensino médio me interessar por K-pop. E aí eu vi essa questão dos idols super bem vestidos, assim, sempre com roupas bonitas, assim, e tendo um estilo muito que eu achava muito interessante. Então eu falei, por que não eu aos poucos começar a me vestir melhor, sabe? Eu via ali os idols e eu ficava, caramba, eu quero me vestir dessa forma, sabe? Eu quero ter esse estilo. E aí eu fui aos poucos, eu comecei aos poucos trazendo essas informações que eu via ali nos idols, eu tentava trazer um pouco pro meu estilo. Então tinha looks que eu usava ali, de repente, às vezes com mais uma camisa, uma coisa mais voltada talvez pro social. E na época ali, quando eu tava no ensino médio, era um estilo que as pessoas achavam interessante, só que hoje em dia eu vejo que tinha uma coisa muito específica ali que eu tava errando muito, que era a questão do contexto. Eu achava que pra eu me vestir bem, pra eu estar sempre estiloso, eu precisava usar esse tipo de roupa o tempo todo. Eu percebi que não fazia tanto sentido. Hoje em dia eu vejo que eu errei bastante nesse ponto de tentar colocar certo tipo de roupa em ocasiões que elas não cabiam. Acho que eu posso talvez deixar uma foto aí de como mais ou menos eu me vestia no ensino médio e sentir que as pessoas estavam gostando, eu acabava usando isso o tempo todo. E como eu falei, em situações que essas roupas não cabiam. Às vezes eu usava esse tipo de roupa até mesmo na educação física, o que não faz o menor sentido. Não sei se na escola de vocês tinham alguma regra que tinha código de vestimenta para a educação física,
Só que na minha escola não tinha, no ensino fundamental até tinha. Se você não fosse ali de bermuda para praticar os esportes, você nem podia participar da aula. Só que no ensino médio não tinha essa regra, então você podia fazer ali educação física com qualquer roupa. E simplesmente eu fazia educação física de calça jeans, camisa social e suspensório, porque eu queria estar sempre bem vestido. E hoje em dia eu vejo que não fazia o menor sentido você usar esse tipo de roupa nesse tipo de situação. Eu acho que um dos principais pontos quando a gente começa a querer se vestir melhor é a gente se atentar principalmente à questão do contexto. Qual o contexto? O que que aquele contexto, o que que aquela situação está pedindo? E qual que é o melhor look possível para aquela ocasião? Porque nem sempre o melhor look que você tiver, ele vai servir para todas as situações ali da sua vida. Geralmente, na verdade, nunca é o caso. Você tem ali várias situações diferentes, às vezes no seu cotidiano, vários momentos na sua vida, que você usar o seu melhor look, que você considera o seu melhor look em todos esses eventos, em todas essas situações, você não vai estar bem vestido, porque você está fora do contexto. E terminando ali o ensino médio, mais pro final do ensino médio, eu lembro que teve uma festa, e eu nunca fui de ir pra festas, e eu lembro que eu fui convidado pra um rolê, assim, que ia ser numa chácara, e era um rolê open bar, e eu nunca tinha ido pra uma festa dessa. Eu não fazia ideia de como as pessoas se vestiam para esse tipo de rolê mesmo. Não era uma coisa que eu entendia do contexto. Não era uma coisa que eu entendia ali como que as pessoas iam estar vestidas. E aí eu lembro que eu tentei pegar o meu melhor look ali da época e fui pra essa festa. E eu lembro que eu cheguei lá, tava passando ali na entrada da festa, tinha um segurança. E só pra contextualizar, eu lembro que eu fui vestido muito Mauricinho pra festa. Eu tava com uma camisa polo, uma calça jeans skinny preta, um tênis ali cano alto. E eu lembro que eu tava usando até a camisa por dentro da calça, com o cinto e os botões fechados. Eu lembro que eu cheguei assim, o segurança foi fazer a revista, e aí o segurança me barrou simplesmente, e ele falou: mano, tira essa camisa pra fora desse cinto, abre esses botões, senão eu não deixo você entrar. Apesar dele estar brincando ali comigo, eu vejo como eu estava mal vestido. E a questão é que o look em si, apesar de hoje em dia eu não achar tão interessante, na época eu tava achando um look bom, na época era um look interessante, não era um look ruim, só que eu tava muito mal vestido pra ocasião. Por eu estar completamente fora de contexto ali, eu estava mal vestido. Então, por mais que a roupa em si, na época, fosse uma roupa boa, ela não era boa ali pra situação. Então, pro contexto que eu tava completamente mal vestido. Até porque depois que eu cheguei a tentar arrumar um pouco a minha roupa, tentar deixar ela um pouco mais descolada, eu entrei na festa, o segurança deixou eu entrar, e eu percebi que a maioria ali dos meninos tava tipo de bermuda, camisa larga, branca, uma correntinha e chinelo, basicamente. Então eu tava ali, apesar de eu estar achando que eu tava com um look bom, ele tava completamente desconexo do ambiente que eu tava. Até porque eu tava numa chácara. E tudo bem, hoje em dia eu não me culpo tanto desse look, porque eu não sabia como que era esse tipo de rolê, eu nunca tinha ido pra esse tipo de rolê. Só que eu vejo que hoje em dia é interessante, tá aí também uma dica pra você, antes de montar um look pra ir em tal lugar, conheça o dress code daquele lugar. Saiba onde você está indo, conheça ali o público que vai estar frequentando, a faixa etária, conheça o tipo de pessoa que vai estar indo para esse evento e tenta pegar o máximo de informação ali possível das pessoas, do ambiente, às vezes até da temperatura que vai estar fazendo aquele dia. Pega ali o máximo de informação possível que você puder do lugar que você vai estar indo para que você consiga se vestir de acordo para aquela ocasião. Porque nem sempre um look que você considera bom é o melhor look para todas as situações. Eu entendi ali naquele momento que nem sempre um look que eu considero bom ele está adequado. Nem sempre um look bom ele é realmente adequado para todas as situações. Eu acho que essa é uma das principais percepções de estilo que eu tive nessa minha jornada tentando encontrar meu estilo, desenvolver meu estilo, me vestir melhor. Eu acho que isso é um dos pilares que a gente tem que entender, o contexto que a gente vai estar usando determinado look, determinada peça
determinado tipo de roupa. E uma coisa interessante também de eu comentar sobre essa época é que, como eu queria buscar um pouco mais de referência, eu tinha criado, né, então, uma pasta no Pinterest e eu comecei a salvar ali muitas referências na época de coisas que eu achava interessante trazer para o meu estilo. Então, naquela época eu lembro que tinha bastante referência de suéter, de calça jeans, skinny. Na época era uma coisa que eu achava interessante, que eu usava, e hoje em dia eu vejo que não consigo mais usar esse tipo de roupa. Mas era uma coisa que na época fazia sentido pra mim. E eu salvava muita referência, vou colocar até algumas imagens aí pra vocês terem uma noção do que eu achava interessante na época do meu ensino médio, ali terminando o ensino médio. E quando eu cheguei a terminar o ensino médio, na época eu cheguei a fazer ali um ano de um curso de computação na faculdade, e eu via como o pessoal da minha turma ali se vestia de um jeito que não era a prioridade deles. E eu comecei a ver que o pessoal não se importava tanto assim, não era uma questão pra eles tá sempre bem vestido. Isso pelo menos na época que eu estudei, na época ali no contexto que eu tava, na idade ali que eu tava, com as pessoas do meu círculo social ali, era uma coisa que na época a galera não tava se importando tanto com a questão do estilo, sabe? Eu via ali todo mundo sempre de moletom preto, sempre ali às vezes com uma camiseta de personagem, camiseta de anime, e tá tudo bem, era uma coisa que traduz a personalidade deles, era uma coisa que a galera ali gostava de usar, e de repente eu parei de me importar tanto com o meu estilo naquela época. Comecei a usar também camisetas de personagem, roupa estampada. E enfim, foi passando o tempo ali, eu fiz um ano dessa faculdade, acabou que eu saí, eu não gostei do curso, não me identifiquei. Quando chegou ali em 2022, eu comecei a fazer a minha faculdade, que pra quem não sabe, eu sou estudante de design de moda. E eu comecei a cursar a moda e também comecei a morar sozinho nessa época. E quando eu comecei a morar sozinho, foi um período muito interessante pro meu estilo. Por quê? Porque foi o momento ali que eu comecei a testar simplesmente de tudo. Porque quando eu morava ali com os meus pais, eu sentia que eu não podia explorar tanto, ousar tanto nas roupas que eu queria simplesmente testar. Eu sentia que de repente eles poderiam olhar torto ali pra mim, e até não só meus pais, mas todo mundo ali ao meu redor podia acabar me julgando um pouco e criticar meu estilo, e eu sabia que eu poderia ficar desconfortável com isso. Eu comecei a aproveitar esse tempo que eu passei a morar sozinho pra realmente explorar tudo que eu podia explorar no meu estilo. Então eu fui testando muitas coisas, eu usava ali peças coloridas, eu usava bastante acessório colorido, bastante, principalmente esse estilo mais criativo, e muita coisa em tons pastel, muito, às vezes, um rosa, muito um azul claro, um turquesa, um roxo, amarelo também, eu usava laranja, então eu usava muitas cores ali na época, e era algo que na época ali, que eu comecei a querer explorar e testar de tudo, foi um momento de experimentação, então foi um momento de teste, pra eu tentar me encontrar, e ali naquela época eu fiquei tendo esse estilo aí de usar muita coisa colorida, ali por uns 2 anos mais ou menos, até início de 2024 mais ou menos, que foi quando eu já tava um pouco cansado de ficar usando tudo isso de cor, de ficar tendo esse estilo super colorido. Já começou a não fazer tanto sentido pra mim. Eu queria mudar um pouco meu estilo, dar uma repaginada no meu estilo. Nesse momento que eu decidi mudar meu estilo, ali no começo de 2024, ali, eu abri o Pinterest de novo, que todo esse tempo eu não tinha usado tanto assim. Eu nem lembrava que as pastas antigas que eu tinha do ensino médio estavam lá. E aí eu fui dar uma olhada nessas pastas e eu comecei a perceber como realmente o meu estilo, ele sempre foi muito teste. Foram várias fases que eu testava uma coisa, depois eu testava outra, e depois outra, e depois outra. E cada momento ali de teste, eu mantinha alguma coisa pro meu estilo, e o que não fazia sentido eu descartava. Então foram momentos ali, foram anos que eu fiquei testando muitas coisas pra ver o que fazia sentido pra minha personalidade. Eu acho que o nosso desenvolvimento de estilo, ele nunca vai ter um fim. Nunca é uma corrida ali, uma jornada que você chega no fim e pronto, tá decidido o seu estilo.
Na realidade, o nosso estilo pessoal, ele tá sempre ali mudando, ele tá sempre evoluindo. Então, por mais que seja momentos de teste que eu fui tendo até agora, que me trouxe até o momento de agora, foi ali, querendo ou não, na época, era o meu estilo. Por mais que hoje em dia não faça sentido eu usar determinado tipo de peça que eu usava antes, naquele momento fazia parte da minha personalidade. Naquele momento era quem eu era. E hoje em dia já não faz mais sentido. E tá tudo bem quando a gente entende isso, que o nosso estilo ele não precisa se manter o mesmo para sempre. Nosso estilo ele não precisa ser ali uma coisa levada a ferro e fogo, sabe? Ele pode sofrer mudanças, ele deve sofrer mudanças. Porque se a gente não evolui, se a gente não muda, a gente sempre fica ali na mesmice, a gente nunca cresce, a gente nunca se desenvolve. E nosso estilo é da mesma maneira. Se a gente não testar coisas novas, se a gente não testar estilos novos, testar ali coisas diferentes, a gente nunca vai crescer, nunca vai melhorar e nunca vai evoluir o nosso estilo. Hoje em dia, por exemplo, eu uso peças que fazem sentido com o meu estilo. Eu uso roupas ali que eu sinto que traduz a minha personalidade, o que faz parte da minha personalidade. Isso não é fixo. Pode ser que de repente amanhã eu já queira começar a usar muito mais roupas maximalistas e usar ali muitas roupas coloridas, de repente, ou talvez roupas mais estampadas. Porque hoje em dia o meu estilo ele não tem tantas estampas, eu não uso tanta roupa estampada hoje em dia. Eu prefiro peças mais lisas e trazer essa informação de moda, trazer esse detalhe na roupa, às vezes mais na textura do que propriamente numa estampa. Então, estampa hoje em dia não é uma coisa que eu utilizo tanto, só que de repente talvez amanhã eu possa me interessar por estampa e querer trazer isso pro meu estilo. É teste, é você testar, ver o que faz sentido pra você, ver o que faz sentido com a sua personalidade. E a gente também evolui não só o nosso estilo, mas a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, ela avança com o tempo. Você tá ali no momento que você quer ser mais criativo, você quer ter um estilo mais colorido ali de repente, um estilo mais extravagante, uma coisa mais maximalista. E de repente ali numa próxima fase da sua vida você tá um pouco mais contido, um pouco mais relaxado, um pouco mais sóbrio, um pouco mais introspectivo, então você talvez não queira ousar tanto ali nos seus looks. E tá tudo bem a gente ir testando ali, ver o que faz sentido pra gente, desde que seja uma coisa muito pessoal da gente. Desde que você não se sinta forçado a fazer isso, desde que você não se sinta pressionado a se vestir de uma determinada maneira por conta de outras pessoas, por conta de onde você está inserido. Igual eu tava contando, eu comecei a morar sozinho e aí eu fui realmente usando ali muitas cores e chegou um momento que eu falei, tá, isso não me representa mais. E aí eu decidi mudar meu estilo ali. Eu fui entendendo também até mesmo a questão dos acessórios, que é muito importante. A questão da gente saber utilizar ali os acessórios também. É uma coisa que traz muita informação de moda, o jeito que você seleciona os seus acessórios. Na época eram acessórios que eles não diziam muito ali sobre mim. Hoje em dia eu já sinto que depois de testar muitas coisas, eu já testei ali muitos acessórios coloridos, já testei também muito acessório dourado e hoje em dia eu vejo que o dourado também ele não entra muito no meu estilo, não é uma coisa que eu gosto muito. Hoje em dia eu já prefiro mais, eu já entendo que eu gosto dos acessórios mais dos metalizados, mais prateados assim, eu gosto de uma prata. Eu acho que o dourado, ele não conversa muito com o meu estilo. Uma coisa interessante também, quando a gente tá desenvolvendo o nosso estilo, é além de você entender realmente que tipo de peça faz sentido para sua personalidade, é a gente também ter consciência do nosso corpo e entender o que valoriza o nosso corpo. Então, por exemplo, eu sou um cara baixinho, eu tenho 1,62 e na época que eu usava calça skinny, por exemplo, lá no ensino médio, a calça skinny ela realmente deixa as pernas muito bem marcadas e isso achatava muito a minha silhueta e deixava eu com um aspecto mais baixinho ainda. E hoje em dia, entendendo mais sobre moda, eu consigo entender também o meu corpo e ver que tipo de peça faz sentido. Então eu sei que pro meu tipo de corpo, o que eu quero que valorize o meu corpo, eu consigo entender que uma calça larga faz mais sentido pra mim hoje em dia.
E não só ela ser larga, como ela ser também um pouco mais cintura alta, porque isso deixa as minhas pernas um pouco mais longas, dando essa impressão que eu tenho um pouco mais de perna do que eu realmente tenho, sabe? Então é a gente entendendo ali o que valoriza a gente, o que, que a gente quer evidenciar, o que a gente quer esconder, é a gente realmente entender o que faz sentido pra gente. Que tipo de peça deixa a gente se sentindo o melhor que a gente pode se sentir. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo trazendo essas dicas, pontos ali, atributos que a gente pode listar, que ajuda a gente a encontrar o nosso estilo, que pode facilitar a gente desenvolver o nosso estilo e se vestir melhor mesmo, entendendo ali pontos que podem incrementar o nosso estilo, que pode melhorar a nossa aparência. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu já tô pensando em fazer, inclusive. Então, vem muito disso da gente se conhecer realmente. Então, a questão dos meus acessórios, por exemplo. Eu gosto de usar acessórios mais metalizados, voltado ali pro prateado. Só que, ainda assim, por mais que eu goste de usar camadas e usar vários acessórios, são às vezes pulseiras, anéis, colares um pouco mais finos do que correntes super grossas. E nada impede também de eu usar esse tipo de acessório, de eu testar ali. De repente, se eu testar e acabar gostando, por que não trazer isso pro meu estilo também? Por que não misturar, às vezes, ali com outras coisas? Eu nunca vou me impedir de testar coisas novas. A nossa jornada de estilo é isso, é a gente sempre testando ali, vendo realmente o que, que a gente pode testar de várias tendências, vários estilos diferentes e trazer para o nosso estilo pessoal. O que a gente mantém, o que faz sentido manter, o que faz sentido eliminar, o que valoriza a gente, o que não valoriza, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente se entender para que a gente consiga ali expressar quem a gente é pelo nosso estilo. Enfim, não sei se esse vídeo tá fazendo muito sentido, se tá muito confuso, eu tô gravando muito aqui sem roteiro, que era mais uma conversa mesmo que eu queria ter, eu queria contar como que foi essa minha jornada de estilo, como que foi eu ter passado por várias fases de estilo até o momento de agora, até o momento que eu me identifico com o estilo que eu tô agora, que eu sinto que faz muito sentido com a minha personalidade, que hoje em dia eu entendo o que faz sentido pra mim, o que não faz, o que eu uso porque eu realmente gosto, o que eu só tô testando. Eu acho que a gente desenvolver o nosso estilo é isso. É sempre tentativa e erro, vai ter coisas que a gente vai gostar, vai ter coisas que a gente não vai gostar, tem coisas que faz sentido, coisas que não faz. E eu acho que a moda é isso, a moda é pra ser leve, é uma coisa, a moda é pra ser divertida. A gente não precisa ali se estressar. De repente você usou um look ali, você não gostou, tá tudo bem. No dia seguinte você usa outra coisa, testa uma coisa nova, sabe? A vida não vai parar porque você usou uma roupa que de repente você não gostou tanto. E sempre testar. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. É a gente testar. Sempre buscar mais informações de moda, entender melhor do nosso corpo, o que a gente quer evidenciar, o que a gente, de repente, às vezes quer disfarçar um pouco mais, porque a gente tem realmente as nossas inseguranças, o que no nosso corpo a gente se sente um pouco desconfortável de estar mostrando e o que a gente sente confiança em estar mostrando um pouco mais do nosso corpo. É como se fosse várias peças de quebra-cabeça que quando a gente junta tudo, a gente tem o nosso estilo definido. E esse estilo definido, ele não precisa ser o mesmo para sempre. Ele pode sim sofrer mudanças, deve sofrer mudanças ao longo do tempo, que é sinal que você tá ali testando, que você tá buscando mais informações de moda. Isso também é muito importante, a gente sempre buscar referências. A gente sair um pouco também da nossa zona de conforto, a gente pode acabar descobrindo ali muita coisa interessante que a gente nunca sequer parou para pensar. Então, o Pinterest pode também ajudar nisso, de você talvez pensar, enxergar novas formas ali de combinar cores, novas formas de combinar peças. Só que não se limitem a isso, não fiquem presos só a buscar ali uma referência do look pronto. Busque referência também em filmes, séries, música. Tudo que a gente tem ali, que a gente pode ter de repertório, tudo isso ajuda a gente entender o que a gente gosta. Continua buscando referências além de imagens de moda. Buscar referência em moda é realmente muito interessante, é muito importante para que você conheça ali algumas, não diria que regras, mas alguns conceitos que pode te ajudar a se vestir da melhor forma possível, só que busca além disso.
sabe? Busque informações, busque repertório, além dessa própria questão de imagens de moda. Passeia no parque, dá uma olhada ao redor, sabe? Entenda de cores, veja formatos. Tudo isso agrega, tudo isso acaba ajudando a gente a compor aí looks novos que de repente a gente nunca pensou e que a gente descobre que faz muito sentido pra gente. Agora deixem aí nos comentários as histórias de vocês sobre o estilo pessoal de vocês, como que foi essa transição, se teve ali algum momento, alguma virada de chave que vocês quiseram mudar alguma coisa no estilo de vocês, algo que vocês perceberam que vocês passaram a se identificar. Então comentem aí como foi também pra vocês ir testando e desenvolvendo o estilo de vocês. Deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito. Se inscreva no canal também. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo.